Oi gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Hoje eu vim falar sobre uma das minhas últimas leituras, na verdade minhas 3 últimas leituras, que foram essa série aqui, essa trilogia da Lorraine Heath, que é Os Sedutores de Havisham, publicada aqui pela editora Gutenberg. Esses 3 livros vão contar a história de 3 amigos, que se conhecem ainda na infância. Os irmãos Greylin, o Duque de Ashburn e o Marquês de Havisham começam a morar juntos depois que os pais dos Greylin e de Ashburn morrem e são deixados para serem cuidados pelo pai de Locksley, que é o Marquês de Havisham. Então eles se conhecem desde a infância, realmente, são melhores amigos, são tipo irmãos, e são os típicos aristocratas da sociedade, São homens com muito poder, com muito dinheiro, que viajaram bastante, que sofreram muito a perda dos pais, que tem lá seus problemas, seus traumas, mas sobreviveram. Então, no primeiro livro, que é Codinome Lady V, que foi publicado aqui em 2017, com tradução da A.C. Reis e revisado por mim, a gente vai conhecer a história do Duque de Ashburn. Essa é a história focada nele, E ele vai conhecer, na verdade, ele vai se atrair por Minerva Dodger em um clube feito para mulheres. Minerva é daquele tipo de mulher que não aceita as convenções da sociedade, de que mulher precisa se casar a qualquer custo com qualquer pessoa, Ela tem um dote muito grande e por isso ela atraiu muitos caçadores de recompensas. Então ela recebe várias visitas de homens que só querem o dinheiro dela, mas nem sequer fingem que querem outra coisa. Ela já tá de saco cheio disso e por isso ela resolve ir uma noite nesse clube para mulheres que é reservadíssimo, é muito sigiloso, Muita gente nem sabe se ele realmente existe, mas ele existe e é feito para as mulheres que querem buscar seu prazer. Esse é o Clube Nightingale, onde as mulheres podem realmente encontrar seus amantes sem serem julgadas por isso, ao contrário do que acontece de dia na sociedade. Então ela já cansou de procurar um marido, já se conformou que vai ser uma solteirona e vai lá no Nightingale. Lá as mulheres estão sempre de máscara, elas estão sempre protegidas, suas reputações estão protegidas, elas são anônimas lá, a não ser, lógico, que elas queiram mostrar quem são. E Minerva tá lá se aproveitando desse anonimato para conhecer alguém melhor do que os pretendentes dela, mas não para um casamento. Então nesse dia que ela vai no Nightingale, o Duque de Ashburn se encanta com ela e pede um momento a sós com ela. Ele não sabe que ela é Minerva Dodger, porque ela está mascarada, mas ela sabe que ele é o Duque de Ashburn, porque ele veste roupas normais. Ele não tá lá no sigilo. Depois da primeira noite em que o Duque de Ashburn conhece a Minerva dentro do clube, sem saber que ela é a Minerva, ele fica fascinado por ela, tenta encontrá-la de novo, mas não consegue de primeira. Ele tem algumas suspeitas de que Minerva é Minerva, tenta pescar alguma informação dela, só que ela não dá, mas mesmo assim ele fica encantado com Minerva também de dia, também sabendo quem ela é. Pra variar, eu acho que a sinopse desse livro fala demais, então eu vou parar por aqui, mas tem outras coisas além desse relacionamento deles de dia e de noite, sabe? O segundo livro é esse aqui, O Segredo do Conde, e vai contar a história dos 2 irmãos gêmeos que são os Greylin. Os Greylin são 2 irmãos gêmeos, Albert e Edward. Albert é o irmão mais velho, então ele é o Conde de Greylin. E eles sempre foram muito ligados, Eles são gêmeos, eles sempre se gostaram muito, sempre se apoiaram muito, viveram muito juntos. Então, quando o Albert se casa com a Julia, o Edward se sente um pouco deixado de lado. E o pior é que parece que a Julia não gosta do Edward. Ela acha que ele não tem responsabilidades, que ele vive muito bêbado, que ele não quer nada com nada, enfim. Só que acontece uma tragédia. Albert morre numa viagem que ele e os amigos e o irmão estão fazendo pela África e ele pede para que o Edward não deixe a Julia desamparada. Então esse é o segredo do Conde, que, enfim, não é spoiler porque antes das primeiras 40 páginas você já sabe, dessa mudança, que acontece. O Albert morre e o Edward tem que pegar seu lugar, fingindo ser o Conde de Greylin e fingindo ser o marido da Julia.
Julia. O terceiro livro é esse aqui, A Marquesa de Havisham, que vai contar a história de Locksley, que é o Marquês de Havisham, né? Na verdade, ele ainda não é o Marquês, né? Ele é o Visconde de Havisham, porque o seu pai, o Marquês de Havisham, ainda está vivo. Só que o seu pai, ele é dito como louco porque ele perdeu a esposa e desde então a sua vida mudou para sempre. Ele não sai mais de casa, ele jura que vê o fantasma da esposa que morreu. Nessa história, além de conhecer Locksley e seu pai, a gente também vai conhecer a Portia, que vai até a casa do Locksley, até Havisham, para se casar com o pai dele. Então é assim, deixa eu ver se eu consigo explicar bem. O Marquês de Havisham, o pai do Locksley, botou um anúncio no jornal dizendo que queria uma esposa, porque ele queria ter um herdeiro além de Locksley, porque Locksley não quer se casar. Enfim, essa é mais ou menos a história. Só que quando Portia, que é a mulher que responde o anúncio, chega lá, o Locksley acha isso muito estranho e pensa logicamente que ela quer se aproveitar do pai, né? Se aproveitar da herança, do nome dele, alguma coisa assim desse tipo. Só que desde o começo a gente já sabe que ela tem um segredo, que ela quer guardar as 7 chaves e ela quer a segurança do casamento. Mas pensando na segurança do pai, Locksley decide ler o contrato que eles fizeram e, achando uma brecha nesse contrato, decide que ele vai se casar com a Portia, não o pai dele, porque ele acha que vai ser mais possível para ele lidar com uma mulher interesseira, né, que quer ganhar alguma coisa com a relação. Ele não quer que a mulher, que a Portia, tire vantagem do pai dele, então ele decide se casar com ela. Só que, como eu disse antes, ela tem um segredo que ela quer manter as 7 chaves e ninguém, absolutamente ninguém, pode saber disso. Por causa desse segredo e por causa de tudo que ela já passou, a Portia não quer se apaixonar. Por isso, entre outras coisas, né, entre outros motivos, ela aceita se casar com o Marquês de Havisham, com um idoso, né, que não vai ter grandes sentimentos por ela, nem ela por ele. E também, né, por causa da segurança do casamento com uma aristocrata. Já Locksley, por outro lado, também não quer se apaixonar porque ele sabe o que o amor pode fazer. Ele tem medo de ficar feito pai, tem medo de ficar louco feito pai por causa do amor de uma pessoa. Então, ao decidir se casar com Portia, com uma pessoa que ele acha que é uma pessoa que só quer enganar ele, que só quer o dinheiro dele ou algo assim, ele acha que não vai se apaixonar por ela, nem ela por ele, né? Então, eles estarão seguros. Bem, eu acho que eu consegui contar mais ou menos um pouco da história dos 3 livros. Eu achei bem difícil falar resumidamente sobre esses 3 livros. Por quê? Porque basicamente o tema central da trilogia inteira é mentira, né? De um modo ou de outro, os personagens mentem sobre suas relações. Então fica difícil um pouco explicar sem dar spoiler, né, que na verdade eles se dizem uma coisa, mas na verdade são outra, ou alguma coisa assim desse tipo. Eu acho que as sinopses falam demais, como é comum nos livros de romance de época, então eu realmente tento não dar muitas informações, né, sobre a história. Mas tá, como eu falei, basicamente o tema da trilogia é mentira. No primeiro livro, Codinome Lady V, a Minerva mente pro Ashburn que é ela que estava no Clube Nightingale. Né? Eles começam a se conhecer e a conversar mais nessa época, depois que ela vai no clube, depois que eles têm algum tipo de interação, mas ela não quer que ele saiba que ela estava no clube, então ela mente para ele. No segundo livro, O Segredo do Conde, a mentira é toda a morte do verdadeiro Conde de Greyling, que é o Albert. Então o seu irmão gêmeo Edward mente para esposa dele e para toda a sociedade que ele é realmente o Conde de Greyling e ele se faz passar por outra pessoa. E no terceiro livro, a mentira se dá, né, pelos segredos que Portia tem, pelo que faz ela aceitar um marido aristocrata, mas que ela nunca conheceu, que ela só se correspondeu por carta, e também a mentira do próprio Locksley sobre seus verdadeiros sentimentos. Essa série, ela me deixou com sentimentos conflitantes. Por um lado, eu não gostei realmente desse tema, né, de todas as histórias serem baseadas em mentiras. E assim, o primeiro livro até que
é legal ver, né, esse joguinho de eu não estava lá no clube, mas eu tenho quase certeza que é você. Enfim, essa coisa toda eu acho interessante, eu gostei. Mas os outros dois livros é um mais bizarro que o outro, a história, sabe? A base de tudo é muito bizarra. Um irmão gêmeo tá com a esposa do outro porque ele morreu. E no terceiro livro acontece essa coisa, né, de paixão à primeira vista, o que realmente não colou pra mim. E desde o começo a Portia tem muitos segredos, ela cita que tem muitos segredos, mas ela não se abre nem para o leitor, né? Porque quais são esses segredos? Por que ela tá fazendo tudo isso? Então é uma história assim bem sem pé nem cabeça. Esse é um lado, né? Por outro lado, as histórias são envolventes. Eu não desgostei das histórias, eu não desgostei do desenvolvimento, né? Eu achei meio bizarro, sim, né? Os motivos, como tudo foi feito, né? O desenrolar, assim, é meio bizarro? É, né? Mas de um modo geral, eu gostei dos livros, eu gostei das histórias, eu gostei dos personagens, eu gostei da escrita da autora. São livros mais pesados em termos de sensualidade, né? Se fosse pra botar entre 1 e 5 foguinhos, ele tá lá pra 4, 5 foguinhos, né? A autora não poupa detalhes, principalmente no terceiro livro, né? No A Marquesa de Havisham. Esse ponto do relacionamento é realmente muito utilizado, porque basicamente os personagens não têm muito mais como se desenvolver, porque eles meio que têm uma paixão avassaladora à primeira vista e eles se casam logo em seguida, mesmo sem se conhecer, então eles não têm muita base. Mas é isso, eu acho que tem muitos pontos positivos que pra mim, pelo menos, foram melhores do que os pontos negativos. No primeiro livro tem um subplot bem interessante de fotografia, né, das viagens que o Ashburn fez, da paixão dele realmente por fazer fotografias, por pegar aquele momento específico, como ele não sabe quem é realmente a Minerva no primeiro encontro deles no clube. Depois que ele vê ela na vida real, né, na luz do dia, ele começa a se interessar e a conversar mais com ela. Então tem esse desenvolvimento do relacionamento deles. O meu preferido é realmente esse primeiro livro. Os outros dois caem bastante nesse nível de desenvolvimento de relacionamento. Na verdade, o segundo nem tanto, exatamente. Porque assim, apesar de ser uma situação bizarra de um irmão se fingindo ser o outro pra ficar com a esposa e com tudo dele, né, você meio que se apega aos personagens. E nesse livro, né, apesar deles já se conhecerem, né, já terem aquela noção já feita, pré-determinada, né, eles conseguem, com esse relacionamento mais íntimo de mulher e marido, mudar, né, várias suposições que eles haviam feito. Então tem um desenvolvimento legal, né? Eles se conhecem, ele tá fingindo ser outra pessoa, mas ele deixa escapar coisas aqui e ali. É um desenvolvimento de relacionamento que, assim, provavelmente, se fosse na vida real, daria tudo errado, mas com eles dá certo. Porque, afinal, ficção pode tudo. Eu fiquei meio desconfortável no começo, né? Quando eu percebi que um irmão tava fingindo ser o outro, assim, né? Mas eu acho que a narrativa da autora e o fato de ser uma ficção realmente me desprenderam disso. Agora, esse terceiro livro, ele é bem difícil de engolir. Bem difícil. Apesar de contar uma história bem interessante, né? Uma história que foi baseada, né, em fatos reais que aconteceram realmente na sociedade londrina, não um acontecimento específico, né, mas algo que acontecia naquela época. É muito bizarro o relacionamento dos dois, sabe, porque eles realmente não têm base pra começar. Isso é uma coisa que eu prezo muito nas histórias de romance, sabe, é bem difícil um romance que o casal se apaixona à primeira vista realmente me ganhar, porque eu acabo achando que eles não têm química, que eles não têm nada pra se segurar, que eles não se conhecem o bastante pra se gostar tanto, enfim, eu fico com o pé atrás. E com esse livro foi isso, sabe, é envolvente, né, até certo ponto, mas assim, eles se veem pela primeira vez, ele abre a porta pra ela, aí já sente aquela paixão, não sei o que, os olhos dela, e aí ele vai e se casa com ela, por motivos estranhos, mas se casa com ela, né, querendo um relacionamento sem amor. E ela é cheia de segredos, ela não se abre, eles não conversam, eles não têm nenhum tipo, assim, tá, eles conversam um pouco assim, mas enfim, não é nada substancial, sabe? Não foi um casal que realmente
prendeu minha atenção e me fez me apaixonar junto com eles. Eu acho que eu li esse livro pensando muito na história do pai do Locksley, né, que é o Marquês de Havisham, que ficou louco por causa da perda da sua mulher. Eu acho que seria mais interessante ler a história dele do que ler esse livro. E, inclusive, existe realmente a história do Marquês de Havisham com a mulher dele, né? É um livro meio que um 3.5, eu vi no Goodreads. Não sei se a editora Gutenberg tem planos de lançar aqui, mas acho que seria muito interessante lançar como um conto. Eu acho que é uma história mais curta, né? Acho que não é um livro, um romance realmente. Acho que é uma história mais curta, mas acho que valeria super a pena. Porque realmente nesse livro falta algo. E é esse algo, esse sentimento que o Marquês de Havisham sentiu a vida toda pela mulher dele. Então, assim, em conclusão, eu gostei dessa série, eu gostei de ter lido essa série, eu gostei, né? Não foi ruim, não. Não teve motivos, por exemplo, para eu abandonar o livro, assim, ou teve muitos momentos desconfortáveis, enfim, eu gostei. São boas histórias, mas poderiam ser muito melhores? Sim, poderiam. O tema poderia ser outro? Poderia. Mas assim, eu diria que se você quiser ler algo da autora, né, mas não quiser comprar a série inteira, com certeza só compra o primeiro livro e vai. Eu acho que essa é a única história que realmente foi muito boa. As outras só são razoáveis, ok. Mas essa aqui realmente é muito boa, eu gostei demais. E eu pensei aqui agora que é interessante, assim, porque dos 3 livros, só o primeiro livro, só o Codinome Lady V, não tem uma história movida pelo dever, né, motivada por proteger alguém, né? Esse livro é literalmente o desenvolvimento de um casal. Mas esse livro aqui, o segundo livro, O Segredo do Conde, se você pensar bem, o Edward, apesar de seus sentimentos, ele faz tudo isso pelo irmão, né? Ele faz tudo isso porque o irmão pede para ele que ele faça aquilo. E esse terceiro livro, A Marquesa de Havisham, né, definitivamente não é sobre o desenvolvimento de um casal. É apenas um filho querendo proteger o pai de uma possível mulher que quer se casar com ele apenas para tirar vantagens. Então, assim, eu poderia dizer que as atitudes, né, dos personagens dos livros 2 e 3 são muito nobres, mas ficaram meio bizarras, né? Mas eu acho que talvez essa nobreza é que tenha feito a história não ser totalmente bizarra, né, de não dar um certo desconforto realmente, pelo menos pra mim não deu. Apesar de eu achar que realmente o nível caiu, assim, o nível da história realmente, não da escrita da autora, a autora escreve muito consistente nos 3 livros, né? Ela mostra as perspectivas dos 2 personagens nos 3 livros, né? Os casais sempre têm essas perspectivas mostradas, uns mais, outros menos, né? Dependendo da situação. A única parte que a gente realmente não acompanha o segredo do personagem é no terceiro livro, né? Que a gente só vai descobrir o segredo da Portia bem lá pra depois do meio do livro, né? No começo a gente só sabe que ela tem um segredo, mas não sabe qual é. Mas nos outros 2 livros a gente realmente acompanha cada casal, né? Com seus respectivos segredos, mas sabendo quais são os segredos deles. Então é isso, né? Acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre essa série. Recomendo a série inteira? Mais ou menos, assim. Se você já tem os livros, ótimo, leia, né? Tire suas próprias conclusões. Né? Se você quer comprar um livro da autora, começa pelo Codinome Lady V, né? Os outros passáveis. Mas eu sou super a favor de você realmente, se você tiver interesse de ler um livro, você vai lá e lê, independentemente das opiniões de outras pessoas que você já viu. Então, se você quer ler apenas uma história, né, sobre casais de romances de épocas, né, um livro hot, um livro que tem segredos, talvez essa série realmente seja pra você. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu e gostou ou não gostou, quais foram os seus sentimentos na leitura dessa série ou de algum desses livros. Esses são os primeiros livros da Lorraine Heath que eu leio, né? Eu sei que ela tem outros livros lançados pela editora Arlequim e eu pretendo lê-los também. Eu gostei da escrita da autora, da narrativa dela, então pretendo ler outros livros dela. Então me conta aqui embaixo também. Então me conta aqui embaixo também se você já leu outros livros dela, o que você indica. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu espero que ela não tenha ficado muito confusa com todas essas mentiras e esses segredos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para o canal crescer. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau!